nossos melhores momentos do série. Então, só para te avisar mesmo, tá bom? Tá bem, maravilha. Podemos começar? Perfeito. Então, professora, vamos começar agora, tá bom? Tá bem. Perfeito, combinado. Então, bom dia e boas-vindas a todos que estão nos acompanhando no nosso sexto ciclo de debates discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Relações Internacionais, o CERIFACAMP. Eu sou Gabriel Pellegrina, aluno de quinto ano de EcoRI e estagiário no CERIFACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais na FACAMP, em formatos de projeto de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 4 de novembro a 8 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de RI da FACAMP, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a nona mesa do sexto ciclo de debates discente do Série FACAMP, intitulada A Crise Humanitária no Território Palestino Ocupado. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada, a doutora Isabela Agostinelli. Isabela é bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas. Isabela também é pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, e suas principais áreas de pesquisa são teoria das relações internacionais, violência e conflitos, segurança internacional, estudos sobre colonialismo, pós-colonialismo e Oriente Médio, com foco em Palestina e Israel. Doutora Isabela, nós agradecemos a sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debates discente. Na mesa de hoje, nós contaremos com a apresentação de três trabalhos. Então, nós vamos começar com a apresentação da pesquisa intitulada Assistência Humanitária e o Papel da Educação no Território Palestino Ocupado, desenvolvida pelos pesquisadores Gabriel Vicentini, Montoni Vendramini e Vitória de Salve Galo de Camargo. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Bom dia, doutora, tudo bem? Meu nome é... Tá dando para me ouvir? Meu nome é Sim, sim. Vitória Camargo e eu sou estudante do primeiro ano de RI. E eu vou dar uma introdução sobre o nosso projeto, sobre a nossa pesquisa. A gente decidiu o tema assistência humanitária e o papel da educação no território palestino ocupado. A gente decidiu esse tema porque a gente buscou estudar a situação das crianças no território palestino ocupado, tendo em vista as constantes violações de seus direitos, que foram agravadas principalmente após o 7 de outubro, reflexo do conflito entre Hamas e Israel. Então, a gente fez um guia de pesquisas para o FAMUN, que é o FACAMP Model United Nations, e o nosso guia de pesquisa ele foca em três principais problemas que são enfrentados por essas crianças no território palestino ocupado, que é a destruição da infraestrutura civil, a interrupção da educação, a fome e a insegurança alimentar. E a gente decidiu focar justamente na interrupção da educação, por causa do nível de agravamento dos dados e relatos que a gente vai apresentar. E além da importância da educação a longo prazo para a vida dessas crianças, como a promoção de um ambiente seguro, prevenção de conflitos futuros, a redução dos riscos de abuso e recrutamento e a proteção contra traumas e perigos físicos. E para fazer nosso guia de pesquisa, a gente usou como base de dados os relatórios do secretário-geral, as resoluções sobre crianças e conflitos armados e o Oriente Médio, incluindo a questão palestina, e todo o repertório fornecido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Unicef e o Acnur. A gente usou também dados e reportagens fornecidas pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, que é a UNRWA, e para tudo isso foi necessário alguns conhecimentos sobre direitos humanos, direito internacional humanitário e também conhecimentos históricos sobre todo o conflito. Utilizamos também notícias da ONU e dados da Cruz Vermelha. Tudo isso nos permitiu analisar a situação como um todo. Agora eu vou passar para a Marina, que vai falar um pouquinho sobre dados e sobre todo o histórico. Bom dia, doutora. Então, vou fazer um panorama geral de como começou o tema Agenda de Conflitos de Crianças e Conflitos Armados na ONU.
Primeiro, esse tema foi trazido em 1994, foi trazido para a Assembleia Geral com a Resolução 48/1573 e expressava profunda preocupação com a situação das crianças em conflitos armados ao redor do mundo. Isso vai evoluir para, em 1999, o Conselho de Segurança adotar sua primeira resolução sobre crianças e conflitos armados, e essa resolução destaca 6 graves violações cometidas contra crianças em conflito, que é morte, mutilação, violência sexual, sequestro de crianças, recrutamento de crianças como soldados e ataques a escolas e hospitais e negação de acesso humanitário, que é os que a gente vai focar na nossa apresentação. Então, entre 2005 e 2021, o Conselho de Segurança vai discutir questões cruciais para a proteção de crianças, com destaque para a resolução de 2021, que afirma que a educação deve ser uma prioridade fundamental para a comunidade internacional, e diz que os Estados-membros vão ser convocados a desenvolver medidas eficazes para prevenir ataques a escolas e seu uso como bases militares, garantir a segurança das escolas, dos estudantes e de pessoas envolvidas no sistema educacional, incentivando ações imediatas para reabilitar escolas atacadas. Então, sobre a situação no território palestino ocupado, que consiste na faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e na Cisjordânia, ela tem sido caracterizada desde sempre, a gente sabe, pela extrema violência, e como a Vitória falou, isso vai ser agravado principalmente depois dos ataques de 7 de outubro. E esse ambiente que vem sendo construído é extremamente prejudicial para a população que vive lá, e a gente vai destacar, igual a gente apresentou, para as crianças. São 2,3 milhões de crianças cuja vida cotidiana passou a ser marcada mais ainda pela pobreza e insegurança, o que compromete o seu desenvolvimento e gera uma necessidade urgente de ajuda humanitária. Então, a gente queria destacar casos de demolição de casas, deslocamento forçado, bombardeios e ataques diretos que Israel tem feito contra os palestinos, porque esses ataques impedem que as crianças vivam uma vida digna com acesso à educação, além de, claro, serem uma violação clara contra o direito internacional humanitário e, obviamente, um genocídio. Então, o Gabriel vai trazer mais alguns dados, mas só para falar um pouquinho, são 9.839 estudantes e 411 trabalhadores da educação que foram mortos pelo bombardeio contínuo de Israel, pelo menos cerca de 16 mil estudantes e 2.400 trabalhadores da educação que ficaram feridos desde então. Boa tarde, professora. Trazendo um pouco também que, de acordo com a própria UNRWA, todas as escolas da UNRWA eram 284, tiveram que fechar devido à guerra, e muitas delas atacadas por próprio Israel. E nesse contexto inteiro, mais de 2,3 milhões de crianças estão sofrendo, com muitas delas, todas, se não todas, sem um acesso básico à educação. Isso impacta muito na vida delas, isso impede que elas consigam crescer de uma maneira saudável. E tudo isso é ainda mais agravado justo por conta da decisão de Israel de interromper com a cooperação com a UNRWA, que aconteceu nessa última semana, que Israel já não dava liberdade para ela agir com 100% de liberdade e apoio no território, mas agora ele realmente interrompeu a cooperação. E isso é realmente proibir mesmo a UNRWA, o que vai afetar imensamente toda essa assistência humanitária que só pesquisando já dá para entender que é completamente essencial para manter um mínimo de educação e de decência para as crianças na área. Com isso tudo, a gente pode chegar numa conclusão de que essa situação inteira é insustentável para o futuro das crianças e que a comunidade internacional tem que encontrar uma maneira de entregar realmente uma assistência humanitária para a educação e para os outros fins que as crianças realmente estão muito necessitadas na área. Então, o desafio fica, por exemplo, como a gente vai garantir o acesso à educação em meio a um genocídio com essas crianças indo, por exemplo, já não vão para a escola, mas as poucas que vão não vão para a escola para aprender, e sim como
um refúgio, elas vão lá para se sentirem acolhidas. Acho que é mais ou menos isso. E isso vai causar um déficit muito grande na educação futura dessas crianças. Acho que Muito obrigado, Vitória, Marina e Gabriel. Nós passaremos agora para a nossa segunda apresentação, da pesquisa intitulada Como a fome tem sido utilizada como instrumento de guerra contra a Palestina desde outubro de 2023, desenvolvida pelo pesquisador Luiz Genizelli Neto. Você terá 7 minutos para apresentar sua pesquisa e você tem a palavra. Bom dia, meu nome é Luiz Genizelli Neto. Essa pesquisa, ela é referente ao tema da minha monografia, né? Como a fome tem sido utilizada como instrumento de guerra contra a Palestina desde outubro de 2023. Então, começando por uma introdução, né? Desde 2007, a faixa de Gaza está sob um bloqueio terrestre, marítimo e aéreo de Israel, o que tem impactado devastadoramente a vida da população palestina, né? Após os ataques Após os eventos de 7 de outubro de 2023, Israel iniciou uma ofensiva intensa, agravando o bloqueio na região já sitiada, com acusações de usar fome como método de guerra. Além das restrições impostas após outubro de 2023, as forças israelenses continuam impedindo a entrada de água, alimentos e combustível e privando deliberadamente a população de Gaza de recursos essenciais para sua sobrevivência. A minha pesquisa, ela tem como base teórica os autores Alex Deval e Bridget Conley e o relator especial da ONU sobre direito à alimentação, Michael Fakhri. E eu utilizo como para a coleta de dados, né, o IPC, a FAO e a WFP. Então, eu vou dar uma contextualização teórica sobre o que é a fome. A fome a fome e a fome crônica são uma manifestação que causa morte generalizada. Sentir fome é fisiológico. Quando um indivíduo está com fome e tem acesso ao alimento, ele se alimenta saciando a fome, é algo pontual. No entanto, quando um indivíduo ou vários sentem fome e não têm acesso, ou esse acesso é racionado por um longo período de tempo, nós temos um quadro de fome crônica. A primeira característica se refere às diferentes ações que são qualificadas como crime de fome, quando indivíduos são privados da capacidade de obter alimentos para sua sobrevivência. Isso ocorre quando a produção de alimentos é obstruída, e assim como atividades como trabalho, comércio, também. A segunda característica, né, é a fome como arma de guerra ou de repressão. Nesse ponto, a gente observa de forma mais ampla como a fome é utilizada em atos criminosos de violência direta. Violência sexual, deslocação, destruição de meios de subsistência e infraestrutura. Existe uma sinergia entre cuidados de saúde e segurança alimentar. Quando ocorre a sobreposição de privações, a subnutrição se eleva. Logo, atitudes e decisões que favorecem o aumento dos índices de risco de morte pela destruição do meio ambiente local, saúde, prestação de serviços básicos e saúde também devem ser considerados como crime de fome. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a fome como violação ao direito à alimentação. Primeiro, a gente tem que considerar uma indicação de intenção, verificar os atos de destruição dos meios de produção, processamento e distribuição de alimentos e água, bem como os bens necessários para a vida. E, por fim, o resultado inclui o sofrimento e o aumento da mortalidade da população, associado à privação de alimentos e outros itens essenciais para a sobrevivência. Bom, agora a gente vai falar sobre os 9 propósitos da fome, fazendo uma análise juntamente com os dados coletados sobre a Palestina. Eu vou abordar alguns dos 9 propósitos, né? O primeiro propósito é o assassinato em massa. A fome, quando ela perdura por um longo período de tempo, ela propicia oportunidade para os perpetradores que visam punir a população e também gerar lucro, que pode ser utilizado para expulsar os civis de uma determinada área, tomando posse de suas propriedades
e das regiões que foram abandonadas. A segunda é a tomada do controle territorial. A terceira, o controle sobre uma população e o deslocamento forçado dessa população. A quarta, o uso da fome para influenciar o cálculo político de um grupo-alvo. E a quinta, a fome para introduzir a transformação social e massiva. Então, né, aqui a gente começa falando sobre o cerco, a obstrução e os ataques à ajuda humanitária. Né, aqui a gente tem diversos relatos de ataques a trabalhadores humanitários e a comboios. Né? A gente se lembra do massacre da farinha, que aconteceu no começo desse ano, onde vários civis que estavam esperando por suprimentos foram atacados, né, e mortos, assassinados por forças israelenses. Também temos um número alarmante de assassinatos de funcionários humanitários. Nesse período de um ano, cerca de 303 funcionários humanitários foram mortos. Nós temos relatos alarmantes de fome e desnutrição civil. Pelo menos cerca de 37 crianças morreram devido à desnutrição. E aqui a gente também tem a questão da destruição da infraestrutura do sistema de alimentação. Essa destruição, ela faz com que a população seja inteiramente dependente da ajuda humanitária e faz com que Israel tenha controle sobre essa determinada população e controle também ao acesso de comida que essa população vai ter e a quantidade. Então, né, desde 2023, cerca de 78% das terras agrícolas do norte de Gaza foram danificadas, com 90% do norte de Gaza e quase 100% no resto da região. O solo da região ficou impróprio para cultivo, né? Nós temos a destruição do acesso à água potável, a destruição de infraestrutura de energia e comunicação, a destruição do comércio, indústria e cadeia de produção. A destruição afetou a pesca, com restrições ao acesso ao mar, destruição de infraestruturas portuárias e equipamentos de pesca, resultando em uma perda significativa da renda e da segurança alimentar. O número de pescadores registrados caiu de 10 mil para 4 mil, com 90% vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós temos como causa dessa destruição das infraestruturas contaminação ambiental e déficit de saúde pública. E, né, durante esse período de um ano de genocídio, nós temos o deslocamento em massa da população. Aproximadamente cerca de 400 mil pessoas estão vivendo em abrigos na região do norte de Gaza, e recentemente Israel relatou que está ocupando completamente o norte de Gaza e declarando que não existem mais civis nessa região, considerando aquelas pessoas que habitam nessa região como combatentes militantes. E assim, diante de todos esses dados, nós podemos observar que Israel utiliza a fome como arma de guerra ao destruir infraestruturas essenciais, destruir a capacidade dos palestinos de se alimentarem, o que leva a população a se deslocar e a depender da ajuda humanitária. Dessa forma, a política israelense é para que as pessoas fiquem em um lugar lotado e, claro, que esse lugar seja cercado por todos os lados. Assim, o governo pode utilizar a fome como uma arma de genocídio, e a gente consegue relacionar diretamente essas táticas e esses dados com os pontos dos propósitos da fome abordado. Em relação ao propósito 5, que é a mudança da sociedade, a utilização da fome, do cerco como instrumento de guerra em Gaza exemplifica a estratégia mais ampla de transformação demográfica com controle social, que revela que tais medidas não visam apenas ganhos militares e políticos imediatos, mas também uma remodulação demográfica por meio do genocídio. É isso. Muito obrigado, Luiz, pela sua apresentação. Nós passaremos agora para a nossa última apresentação da pesquisa intitulada Crianças Palestinas em Crise, Fome e Insegurança Alimentar, desenvolvida pelos pesquisadores Caiane Pereira Angelim Moraes, Otávio Augusto Leite Moraes e Mariana Nunes dos Santos. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Bom dia, professora. Bom, primeiramente, para a gente começar,
Nosso tema sobre a crise alimentar é basicamente parte de uma pesquisa maior. Então, talvez se na hora da sua leitura tivesse ficado um pouco desconexo, é porque a ideia é que ela fosse complementada junto com a destruição da infraestrutura e o acesso à educação que o outro grupo comentou. Principalmente, a gente embasou bastante nas discussões nos relatórios do secretário-geral ao Conselho de Segurança e também à Assembleia Geral sobre a situação das crianças e também a situação no território palestino. Até porque nos dois relatórios ele sempre cita a incidência. Então, vários órgãos foram mencionados e pesquisados também. FAO, o UNICEF, enfim, outros órgãos do sistema ONU que correspondem a essa situação. Nosso principal objetivo aqui, na verdade, era fazer um peso sobre a eficácia da ajuda humanitária para a inserção dos alimentos, de toda a ajuda mesmo, no território palestino ocupado. Até porque a nossa maior dificuldade foi entender como o mundo noticia tantos aumentos de investimentos, tantos jornais, Der Spiegel, Deutschland's Welle, Le Monde, Al Jazeera, os aumentos exponenciais do investimento na ajuda humanitária, ao passo que também temos um aumento exponencial da fome. E a nossa resposta para isso foi realmente a eficácia da atuação de corredores humanitários para a chegada. Então, por mais que a gente veja um aumento dos investimentos, não se torna execuível entregar os suprimentos. E foi exatamente isso o nosso ponto. Como entender isso? Porque na nossa pesquisa maior, a ideia era fornecer perguntas para os delegados, por causa do FACAMP Modern United Nations, para fazermos eles indagarem, funcionar como um think tank para formas para resolver essa situação. Essencialmente também porque a fome ela veio a partir de agosto se perpetuando cada vez mais. E foi muito preocupante quando vimos no FAMUN que os dados que usamos já estavam desatualizados para baixo. Tinha aumentado exponencialmente, e foi o que a gente colocou aqui, inclusive, que na mais recente, de outubro de 2024, da classificação da fase de segurança alimentar integrada do IPC, cerca de 345 mil habitantes de Gaza correm risco de uma fome catastrófica, causada pela pouca distribuição de assistência humanitária recebida. Além, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino afirma que nos últimos 12 meses, 90% das crianças na faixa de Gaza passaram por pobreza alimentar. E isso vai se mostrar também muito pautado no direito internacional. Também é um dos tópicos que a gente debateu bastante no FAMUN, porque é um desrespeito às convenções de Genebra e até mesmo ao direito internacional, principalmente na Convenção para as Crianças, os direitos das crianças. A Mari vai comentar mais sobre as nossas conclusões, mas a ideia era isso, a gente fazer um peso sobre a eficácia da ajuda humanitária e como resolver, como sanar tanto essa questão quanto da infraestrutura, da infraestrutura civil e o acesso à educação mesmo em tempos de crise. Bom dia, tudo bem? A nossa pesquisa, então, ela revelou que estava acontecendo, está acontecendo, uma crise alarmante de fome e insegurança alimentar que afeta gravemente e principalmente as crianças no território palestino ocupado. Isso é um resultado direto dos conflitos armados e da destruição da infraestrutura civil. As restrições de acesso e bloqueio também limitam o abastecimento de alimentos e da água potável, e também a destruição de terras agrícolas e barreiras à importação de alimentos agravam ainda mais a fome. Então, é um conjunto, né? Não é só uma única coisa que vai prejudicando e vai causando mais. É um conjunto. A destruição de hospitais e escolas também estão intensificando a insegurança alimentar e afetando principalmente o desenvolvimento infantil e dificultando também o acesso a serviços humanitários essenciais. Então, essa situação, a gente chegou na conclusão de que ela representa uma violação dos direitos das crianças, conforme a Convenção sobre os Direitos da Criança e o Direito Internacional Humanitário. E mesmo com os esforços internacionais, mesmo com os mínimos esforços internacionais, as condições elas continuam precárias, elas continuam piorando a cada semana, a cada dia. Um dos últimos, uma das últimas pesquisas que eu fiz, eu consegui encontrar que mais de 80% da população já se encontra na fase 3 do IPC,
que significa que eles estão, mais de 80% já se encontram na fase 3, que significa que eles estão em uma crise alimentar, mas isso é só 80%. Tem ainda os outros 20% que tem muitos que se encontram na fase 5, que já é denominada fome, e também outros que se encontram numa fase de emergência. E é isso. Essa foi a nossa conclusão, de que cada dia piora mais. Muito obrigado pela apresentação, Otávio, Mariana. A Caiane, infelizmente, não pôde estar presente porque ela está numa outra aula agora, mas enfim, agradecemos também pela contribuição dela. Nós passaremos agora então para os comentários da doutora Isabela Agostinelli. Por favor, fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. Você tem a palavra. Bom, obrigada. Qual que é o seu nome? Desculpa, que está apresentando. Gabriel. Gabriel, muito prazer. Fiquei dando muita risada, vocês me chamando de doutora, me senti a doutora Deolane. Podem me chamar só de Isabela, ou professora, enfim. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente no começo do ano aí na Facamp, conheci as professoras, né, que coordenam aí o centro de estudos, então é um prazer estar aqui de volta conversando agora com vocês, né, enquanto alunos pesquisadores. Também queria parabenizar também pela qualidade, né, do evento. Eu consegui olhar de forma online, né? Me mandaram o drive com os banners que estão aí atrás de vocês, muito bem feitos também. Então, parabéns pela qualidade aí da organização, dos materiais do evento e também pela qualidade dos trabalhos, né? Que aqui então já começo a fazer algumas considerações. Vou passar por cada um deles, mas acho que de forma geral, enfim, né? Acho que meu papel aqui é menos como avaliadora e mais tentando dar possíveis orientações assim de caminhos que vocês podem seguir na pesquisa, né? Afinal, vocês enviaram um documento de guia de pesquisa, né? Então, um documento mais breve, né? Que não tem tanto desenvolvimento, mas que já aponta para onde que vocês querem seguir, né? Então, nesse sentido, é um documento bem que faz uma síntese, né? E aí, nesse sentido, acho que a minha contribuição aqui vai ser mais indicar caminhos possíveis e também fazer algumas perguntas, né? Gostaria de ouvir mais os grupos. Acho que a primeira questão, e aí vale para todos os grupos, eu não sei se vocês estão utilizando a terminologia da ONU, provavelmente sim, né? Quando vocês falam em território palestino ocupado, né? Em geral, a gente fala no plural, né? Territórios palestinos ocupados, que é o termo mais utilizado, mas eu entrei rapidinho aqui em alguns sites da ONU e vi que eles usam no singular também. É melhor utilizar no plural porque, enfim, a grande questão dos territórios palestinos é que eles não são contíguos, né? Eles são separados geograficamente entre si, e esse também é um dos grandes problemas, né, que impede, claro, não só esse, mas é um elemento adicional que impede aí a construção de um Estado palestino viável, né? Um Estado que teria os seus territórios perto um do outro, né? Que poderia haver circulação dos seus habitantes, enfim. Então, esse é um ponto. E aí, ao longo eu fui lendo, né, o trabalho de vocês e eu vi que vocês, na verdade, estão falando de Gaza, né, da faixa de Gaza. Então, eu acho que a primeira orientação, assim, ou recomendação, né, e vocês vejam se vale a pena, é trocar território palestino ocupado por faixa de Gaza, mostrar que vocês estão falando da faixa de Gaza a partir de outubro de 2023, né, então no contexto do genocídio, porque o que está acontecendo lá não é a mesma coisa que acontece na Cisjordânia, que é um outro território palestino ocupado, muito menos de Jerusalém, né, que também é um território palestino ocupado, mas as formas pelas quais Israel ocupa esses territórios são diferentes, né? Gaza é o extremo do extremo da ocupação colonial, né? Uma ocupação que até outubro de 2023 era o que a gente chama de uma ocupação à distância, né? Por controle remoto, porque não tinha colônia israelense, força israelense lá dentro, né? Tinha nas fronteiras, no espaço marítimo, como vocês bem falaram, né? Na questão da fome e tudo mais. Então, acho que a primeira recomendação para todos os grupos é utilizar
o nome faixa de Gaza, porque vocês estão falando dela, né? Vocês não estão falando da Cisjordânia, de Jerusalém, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, gostei muito das fontes que todos os grupos usam, né? Vi que vocês estão olhando mais para as fontes trazidas pela própria ONU, né? Eu recomendo também, como fontes, vocês investigarem os relatórios que são produzidos por ONGs que trabalham diretamente em Gaza. E aí são duas ONGs em especial, que eu gosto bastante, que trazem dados excelentes. Uma chama Gisha, Gisha, é uma ONG israelense, mas ela é baseada em Gaza. E a outra é o B'Tselem, B'Tselleem. Eu posso passar por e-mail para vocês depois. Mas são duas ONGs, organizações da sociedade civil, que trazem muitos dados muito excelentes, assim, sobre diversos aspectos da situação humanitária, né? E vocês bem, eu acho que todos os grupos conseguiram mostrar bem isso, que não se trata de um elemento só. Então, não é só a fome, não é só o inacesso à educação, não é só a questão da infraestrutura, é tudo isso misturado que, né, acaba gerando aí essa situação mais do que devastadora, né? A gente não tem nem palavra para descrever o que é Gaza agora, né? Então, esse é um ponto. Um segundo ponto, né? De forma geral, para os três grupos. Agora, então, eu vou passar para cada um deles, né? Começando pelo primeiro, que foi, vocês me confirmam, um grupo da. Não, não foi da Caiane, da Mariana e do Otávio, né? Esse foi o último. O primeiro, calma aí, deixa eu abrir o arquivo aqui. Foi do Gabriel, da Mariana e da Vitória, né? Maravilha. Para todos os grupos também, muito bem escrito o relatório, não vi erros de concordância de português, né? Isso, infelizmente, ainda é uma constante, então, parabéns por conta disso, né? Algo fácil de ler, né? Encadeamento das ideias, muito bom. Então, isso também vale para todos os grupos. Agora, em relação especificamente ao trabalho do Gabriel, da Marina e da Vitória, também parabenizo. É, Vocês estão falando sobre justamente a interrupção da educação, né? E como vocês bem demonstraram, não é algo. Como que eu posso dizer? Não é algo isolado, né? Ele é resultado de vários outros processos. E aqui eu já faço uma recomendação sobre isso, para vocês incluírem na pesquisa de vocês, que é sobre os limites também, né, da educação diante do genocídio. Eu tive a oportunidade de entrevistar no meio do ano, a Sama Jaber, que ela é uma psiquiatra e psicoterapeuta palestina, ela é de Jerusalém, e ela é chefe da unidade de saúde mental, do Ministério da Saúde palestino. Ela tem vários trabalhos sobre questões psicológicas da ocupação colonial. E aí ela estava falando, né, como que era difícil conduzir esse trabalho de assistência psicológica num contexto de genocídio, né? Inclusive para crianças. Então, ela falava que é um trabalho, é um esforço coletivo, né? É uma tentativa de, não quero nem dizer cura, porque é impossível, né? Curar esse trauma enquanto ele está sendo produzido, mas é uma tentativa de amenizar um pouco. E ela fala do papel dos professores, por exemplo, né? Como que a escola é esse espaço que vocês bem falaram de trazer um senso de coletividade, né? De trazer esse senso de que não estamos sozinhos, mas ao mesmo tempo é um espaço em que os professores estão identificando muitas dificuldades das crianças. Elas não conseguem se concentrar para aprender algo, sei lá, a escrever, a fazer uma conta, justamente. Aí ela falou, justamente porque elas estão passando fome. Então traz aí de novo, né, essa sobreposição de vulnerabilidades. As crianças não conseguem se concentrar, elas estão passando fome, elas estão traumatizadas, elas não conseguem dormir, né? Então é mais uma camada aí nessas diversas violações dos direitos humanos, das resoluções da ONU, que Israel tem uma tradição aí de violar, né? Em relação ainda à educação, eu vi aqui no comecinho, na introdução de vocês, né, que vocês falam que vão usar o repertório fornecido pela Unicef e pelo Acnur. Depois aparece a UNRWA, né? É até difícil falar esse nome, parece que a gente está, sei lá, vomitando, mas a UNRWA, e coloca ela logo no começo, porque ela que é a responsável, ali em Gaza, pelo menos,
por fornecer educação para a grande maioria das crianças. Isso por quê, né? Isso é um dado importante para todos vocês que estão trabalhando com Gaza, né? Que são todos os grupos, no caso, né? Gaza, a faixa de Gaza, ela é composta em 70% por refugiados palestinos da Nakba, né, lá de 1948. São a galera, né, que teve que foi expulsa, né, que se deslocou ali na ocasião da criação do Estado de Israel, e eram 750 mil, mais ou menos, palestinos. Desses daí, 200 mil foram se refugiar no que, a partir de 49, ficou definido como faixa de Gaza, né? E naquela época só tinha 80 mil habitantes. Então foi uma explosão demográfica que tem impactos até hoje, né? Então, 70% da população de Gaza é refugiada palestina. E o que que isso quer dizer, né? Que, então, esses 70% eles demandam seu direito de retorno, que, obviamente, Israel nunca garantiu. E quem vai cuidar, então, desses palestinos refugiados? Vai ser justamente a UNRWA, que vai ser criada lá em 1950. Então, não é o Acnur que lida com os palestinos refugiados, é a UNRWA. É uma agência específica para refugiados palestinos. Isso não existe para nenhum outro tipo nenhuma outra nacionalidade de refugiados, né? Só para os palestinos. Tamanha é a questão, né? O problema de refúgio que foi gerado ali na criação do Estado de Israel. Então, eu focaria mais na UNRWA, porque ela é responsável justamente por é, implementar diversos serviços de educação para as crianças, para a maioria das crianças em Gaza, né? Claro, tem outras agências, enfim, mas a UNRWA é a mais importante e ela traz dados muito bons também, dados precisos sobre a situação humanitária das crianças, né, e da educação ali em Gaza. Então, esse seria uma outra recomendação para vocês. Aí, enfim, né? Acho que o trabalho ele está muito bem escrito, ele mostra um objetivo é, bem delimitado, né? Eu acho que a partir de agora é desenvolver mais esses dados, não ficar só nos dados da ONU, né? Como eu falei, usa dados de outras agências, né? De ONGs principalmente, e tentem trazer para rebuscar também o trabalho de vocês a partir de agora, relatos de pessoas em Gaza, né? Relatos até de crianças, de mães e pais de crianças, professores, porque eles que vão dizer, né, justamente, é, trazendo a visão subjetiva do que é tentar implementar uma educação na faixa de Gaza diante do genocídio. É, acho que vocês descreveram bem como que esse inacesso à educação é uma violação do direito internacional, do direito de guerra, enfim, de uma série de direitos aí que Israel faz parte, né? Faz parte desses acordos, mas tem uma tradição de violá-los de forma impune, né? Então, acho que a partir de agora desenvolver mais, né, esses dados. Tinha uma outra questão que eu queria falar, deixa eu ver se eu anotei aqui. Além, né, de trazer esses relatos. Acho que vocês trouxeram isso na conclusão também, muito importante, para mostrar que vai haver um impacto geracional, né? Então, essas crianças que não estão conseguindo ser educadas agora, como que vai ser a geração delas a partir de agora, né? Não vai ser só uma geração que foi impactada por esse genocídio, né, em termos de educação, mas o próprio trauma individual e coletivo, né? Por isso que eu trago a questão da psicologia, isso vai ser muito importante, isso é muito importante, então acho que vale vocês fazerem essa adição, né, das questões psicológicas envolvidas aí no genocídio em Gaza, principalmente para as crianças. Então é um trauma geracional, é um trauma contínuo, a Samar Jaber fala bastante disso. Se escreve Samah, espaço, Jabr, Samar Jaber. Se vocês colocarem psiquiatra palestina no Google, vocês já encontram ela. Então, no mais, parabenizo bastante o trio, gostei bastante, né? Enfim, né? O tema, também sou suspeita, porque, né, é o tema que eu pesquiso, não especificamente as crianças, mas a faixa de Gaza, então trazer esse tema à luz da importância que ele tem atualmente já é uma escolha assim excelente. Então vou passar agora para o trabalho do Luiz Neto. Vejo, você bem trouxe na sua introdução, né, que é uma parte da sua monografia.
isso já fica claro na sua escrita, né? Já é um trabalho que não está trazendo só os dados, né? Não é só um trabalho descritivo, mas já está trazendo uma interpretação com conceitos e com autores, né? Que você já está, com os quais você já está debatendo. É, tem até uma autora, putz, acho que agora o nome dela é Mona Haddad. Não sei, depois eu passo para vocês. Eu respondo lá no e-mail. Mas é uma autora que vem trabalhando com a questão da fome e da insegurança alimentar, não só desde 2023, mas como você também trouxe aqui na sua apresentação, é algo que está sendo implementado em Gaza desde pelo menos o bloqueio, né, de 2007. Enfim, de novo, um trabalho muito bem escrito. Aqui eu vejo que você já trabalha com, você coloca, né, a guerra contra a Palestina desde outubro de 2023. Sim, de fato, é a guerra contra a Palestina, não é só contra Gaza, né? Mas o seu foco é a faixa de Gaza, então traz isso mais explicitamente, né? Porque, de novo, a forma como a qual a insegurança alimentar é implementada na Palestina em geral, então nos territórios ocupados, ela não é a mesma. Em Gaza é sempre o extremo, né? E, enfim, né, acho que eu não li sua monografia inteira, né, imagino que você já tenha colocado a questão do contexto histórico, né, o recuo histórico para explicar que isso não é uma questão nova, mas é sempre bom a gente lembrar que isso não começa em 2007 com o bloqueio, apesar de ter ficado pior em 2007, mas sim a partir da década de 80, mais ou menos, que é quando, e aí já trago um conceito que vai funcionar bastante para sua pesquisa, que é o conceito de desenvolvimento, de-development. Quem elabora ele é uma pesquisadora chamada Sarah Roy, Sarah sem H, e Roy é R-O-Y, que ela vai trabalhar sobre, ela vai dizer, né, como que esse conceito de desenvolvimento, ele não significa um subdesenvolvimento, né? É, na verdade, você minar qualquer possibilidade de desenvolver uma região, né, para que ela se torne autossuficiente na produção de alimentos, por exemplo. E isso é algo que Israel faz em Gaza desde os anos 80. Esse texto dela chama de Development, alguma coisa, enfim, depois passo para vocês também. Mas é de 1987, então já é algo bem antigo. E ela mostra que como que Israel, a partir da ocupação de Gaza, ele vai minando essas possibilidades, né, impedindo a produção agriculturável em Gaza, né, a produção da agricultura, da própria indústria também, do acesso à área, marítima para os pescadores, que você mesmo trouxe isso também. Enfim, eu lembro que na minha tese foi sobre Gaza, sobre, né, como que Israel continua violando e ocupando a faixa de Gaza, mesmo que não tenha assentamentos israelenses lá dentro, né? E aí uma forma que eu tentei explicar isso, meu argumento vai dizer que essa ocupação é feita à distância por meio do controle das infraestruturas e acesso a recursos, né? E um desses tipos de controle é em relação à agricultura. Então tem uma parte lá, um capítulo da tese, um subcapítulo que eu falo sobre agricultura e pesca também. Muita gente esquece que Gaza, ou às vezes nem sabe, né? Que a faixa de Gaza é o único território palestino que tem acesso ao mar. A Cisjordânia e Jerusalém não tem, né? Claro, a Cisjordânia tem acesso ao Rio Jordão, mas também é super restrito por Israel. Mas Gaza tem acesso ao mar Mediterrâneo, só que ao mesmo tempo esse acesso é muito restrito, porque Israel controla ali as milhas náuticas que os palestinos podem ultrapassar, que eles podem circular. Se eles ultrapassarem, eles vão ser considerados infiltradores ou terroristas, podem ser presos, mortos, enfim, né? Então isso também tem um impacto eh, na produção de alimentos, né? Na pesca, né? De peixes, enfim, né? E aí, na tese eu mostro isso também, né? Achei vários dados interessantes que mostram que os peixes que estão disponíveis naquele limite de milhas náuticas que os palestinos podem circular são peixes podres, né? Não são com alto valor nutritivo, os melhores, assim, né? As melhores pescas, elas estão além do limite que eles podem ultrapassar. Então, também, esse acesso a esse alimento é péssimo, né? Tem um livro também ainda sobre alimentação que se chama The Gaza Kitchen, a cozinha de Gaza. É muito interessante porque é uma série de receitas
palestinas, né? E aí a gente pode ver que parece um livro que não é acadêmico, e de fato não é. Mas as próprias autoras, elas fazem a introdução falando, se você quiser entender o que acontece em Gaza, começa pela comida. Começa pelo que as pessoas estão, com o que que elas estão se alimentando. Porque isso é algo específico do cotidiano que vocês todos, né, todos os grupos estão trabalhando, e que muitas vezes é ignorado quando a gente estuda conflitos e guerras, né? Porque conflitos e guerras denota algo excepcional, né? Algo que, né, está fora da normalidade. Mas os seus efeitos, eles são sentidos no cotidiano, né? Nas coisas mais banais que a gente tem, como fazer um prato de comida, né? Então, assim, se não tem acesso, se não entra frango e carne em Gaza, que isso é uma verdade, né? Tem pouco acesso a esses alimentos mais nutritivos de proteína mesmo. O que que os palestinos vão comer, né? Qual que é o nível de nutrição que eles têm? Por que que alguns bebês morrem de desnutrição? E aí a gente consegue ver que é resultado de um processo maior, que é a ocupação colonial, e agora, no caso, o genocídio, né? Que é o contexto em que vocês estão trabalhando. Mas isso tudo para dar ali algumas recomendações de você trazer esse contexto histórico e mostrar que isso não é algo novo, não é algo do genocídio, não é algo de 2007 só com o bloqueio. É uma tentativa de minar mesmo qualquer possibilidade de vida digna em Gaza, né? É, então, isso é só sugestão de complementações, né? Que aí depois vai justificar, por exemplo, o seu foco central, que é a insegurança alimentar e a fome como uma arma de guerra, ou seja, é algo deliberado, não é um efeito colateral das guerras que estão acontecendo, não, é o objetivo central. É fazer com que aquelas pessoas, elas não, e aí entra o conceito de necropolítica, né, com o qual eu trabalho bastante. Não é que elas vão morrer pelos bombardeios, elas vão morrer também, que seria a morte rápida, elas vão morrer também pela chamada morte lenta, que é esse inacesso aos recursos básicos de toda e qualquer vida humana, né? Alimento, não entra alimento em Gaza, né? E aí a gente pode pensar, não entra alimento em Gaza, mas eles mesmo podem produzir esses próprios alimentos. Não, não podem, porque como você bem falou, 80% da área de agricultura foi destruída já. Então, assim, eu lembro que na tese também eu achei um dado que mostrava que 35%, acho, das áreas mais produtivas para agricultura, elas ficam na fronteira, que fica, e aí Israel chama de áreas de acesso restrito ou as chamadas buffer zones, né, as zonas tampão, que é onde os palestinos não podem circular. Mas é uma área de segurança, vamos dizer assim. E aí, se eles entrarem por ali, eles vão ser considerados infiltradores, terroristas, podem ser presos ou mortos. Então, é um estrangulamento da vida ali, né? É algo que nunca antes visto, assim, quase, né, na humanidade, e que agora, com o genocídio, piorou em níveis alarmantes, né? Então, enfim, é algo assim que você provavelmente já deve estar trabalhando na sua monografia, né? Aqui o texto que eu recebi tem 8 páginas, então assim, é muito difícil falar tudo isso que você quer dizer em 8 páginas, mas já dá para perceber, né, pelo que você escreveu, que você vai trabalhar com isso e já trazendo a sua interpretação, né, de que a fome é uma arma de guerra e tem como provar isso, você traz os dados provando isso. Então, queria parabenizar também pela escolha do tema, pelo desenvolvimento e sim, ficou bem claro, né, nos 3 trabalhos que, enfim, não é que vocês estão falando da mesma coisa, mas vocês estão falando do mesmo processo e variáveis diferentes dentro desse processo, mas que estão concatenadas, né? Então, a fome, a destruição da infraestrutura, o inacesso à educação, enfim, uma bola de neve de vulnerabilidades, né, e precariedades. Então, parabéns, Luiz. Passo agora, então, para o trabalho da Caiane, Mariana e Otávio. Gostei muito de ler também. Enfim, todos os trabalhos eles têm uma qualidade muito, muito boa. Então, também queria parabenizar não só os alunos, mas as orientadoras também, né? Que são professoras aqui que eu admiro bastante, né? E sempre acompanho os trabalhos delas. É, mas vamos lá. Então, vocês estão falando também da questão da insegurança e da fome, e agora trazendo o foco específico das crianças, né? Que, enfim, também vai ser. Elas vão sofrer de forma diferente, né? Com com essa política de esfomeamento. Não sei nem se essa palavra existe.
Mas, nesse trabalho em específico, bom, muito bom também. Acho que poucas sugestões de redação, não em termos de escrita, porque está excelente, não tem nenhum erro, mas aqui, por exemplo, na introdução, no terceiro parágrafo, vocês falam: as restrições ao acesso humanitário no território palestino limitam severamente a chegada de suprimentos essenciais, como alimentos. Sempre coloca o sujeito dessa ação, né? As restrições praticadas por Israel, né? Porque às vezes parece que é uma questão só de Gaza. Então no fim das contas, quem está restringindo isso, né? É o Estado de Israel. O Egito também, ali na fronteira sul, enfim, o Egito também está junto com Israel nessa. É, então, esclarecer aí quem são esses autores. Também trazer, que não ficou claro, eu sei que vocês estão falando a partir do genocídio, mas no texto em específico, no começo, pelo menos, não está tão claro. Então, se for só fazer uma frase, isso resolve rapidinho. Mostrar que essa situação, de novo, né, de fome e segurança alimentar, ela não é nova, mas que ela piorou em níveis catastróficos por conta do genocídio em Gaza, né? Então, só em uma frase vocês conseguem, resolver isso. Que mais? Acho que também fica a recomendação para vocês, quando vocês falam das crianças, da questão psicológica, né? Então, como que a violência física e a violência psicológica, elas estão conectadas, né? Então, como que uma criança sentindo fome, ela não consegue praticar as suas atividades cotidianas, não consegue brincar, né? Não consegue fazer nenhuma atividade específica. Então, acho que isso é importante de trazer como um elemento adicional, né? Na questão da fome também, tem um dado importante que é a chamada política das linhas vermelhas, que Israel implementou em Gaza entre 2007 e mais ou menos 2010. Em inglês é Red Lines Policy. E aí, quem trouxe isso à tona foi justamente aquela organização que eu mencionei no começo, a Guicha. Ela é uma organização de direitos humanos israelense, mas que trabalha com Gaza, né, pelo fim do bloqueio, o retorno e o direito de retorno dos refugiados. E lá em 2009, ela entrou com um processo, foi 2009? Acho que foi 2009, 2010, entrou com um processo no Ministério da Justiça lá de Israel, na Suprema Corte, com base na lei de acesso à informação que eles têm, é, pedindo que o Ministério da Defesa ele publicasse um documento que tinha sido identificado por alguns jornalistas israelenses, que basicamente determinava a quantidade de calorias que um palestino médio de Gaza deveria consumir diariamente. E aí é um documento, já está disponível online, eles traduziram para inglês também, porque estava em hebraico. Eles venceram, né, essa disputa na corte, e aí o Ministério da Defesa teve que publicar. Mas era um estudo do Ministério da Defesa com o Ministério da Saúde de Israel, fazendo esses cálculos bizarros, né, de quanto de calorias um palestino médio deveria consumir diariamente. E aí, com isso, o que que eles passaram a calcular? Quanto de alimento deveria entrar em Gaza? Então, quantas toneladas, né, de, sei lá, laranja deveria entrar em Gaza, quantas, não é nem toneladas, é quilos, né? Quantos quilos de frango deveria entrar em Gaza diariamente? E aí, com isso, eles também calculavam, e aí tem as fórmulas lá, né? É bem distópico mesmo, mas tem as fórmulas lá, os cálculos, e aí eles conseguiram calcular também quantos caminhões com alimentos deveriam entrar em Gaza diariamente, né? E aí isso foi levado ao público, né? Super repudiado e tudo mais. E aí Israel argumentou que não faz mais isso, né? Claro, depois ali de 2010 aumentou um pouquinho o número de caminhões entrando, mas não foi o suficiente, né? Porque também eles não colocaram no cálculo como que essa distribuição ia ser feita. E a distribuição é feita de forma desigual também, né? Em Gaza tem desigualdade também, tem elite, né? Mas, enfim, é um documento bem revelador dessas pretensões de Israel de transformar a fome numa arma de guerra mesmo, né? Isso também tá disponível lá na minha tese, e aí lá na tese tem até a referência de duas pesquisadoras que trabalharam justamente com esse documento e fizeram interpretações importantes. Então, também vale lá pro Luiz, que está pesquisando isso. Então, acho que vale vocês colocarem isso como contexto também, né? Mostrarem que, de novo, essa implementação da fome, ela não é algo novo,
e que agora com o genocídio ela de fato ela é uma arma de guerra, né? Se antes era algo para deixar os palestinos ali num limbo entre a vida e a morte, agora é para implementar a morte, né? Não tem outra solução por parte dos israelenses. Mas esses são só algumas recomendações assim de incrementação das pesquisas de vocês. Acho que enfim, acho que não tenho nenhuma pergunta específica, né? Gostaria talvez de ouvir mais vocês sobre o porquê que vocês escolheram esse tema. Se vocês estão trabalhando em conjunto também, se tem um grupo específico de Palestina, se sim, ficaria muito feliz em saber. É, Antes a Palestina nem existia nas pesquisas do Brasil quase, né? Agora, enfim, por um motivo triste, né, que é o genocídio, mas agora pelo menos as pessoas estão sabendo onde fica a Palestina, o que está acontecendo, o que é a faixa de Gaza. Então, já queria parabenizar também pela escolha dos temas, né, que não é um tema fácil de trabalhar, né, é um tema que a gente vê os dados, fica com raiva, às vezes nem acredita, né, de tão distópico que é, mas que infelizmente é verdade. Então, parabéns, grupos, parabéns às professoras que estão orientando, e de novo agradeço muito pelo convite, né, e pela oportunidade de debater esses trabalhos tão excelentes. Então, parabéns. Muito obrigado, professora Isabela, pelos seus comentários e sugestões para os grupos. Nós vamos passar agora para os representantes dos grupos para que eles façam seus comentários e respondam às suas questões. Então, vou passar agora para o primeiro grupo que apresentou e assim nós continuamos com o restante. Vocês têm a palavra. Bom, é? Ai, tô falando muito perto. Obrigada pelos comentários e pelas sugestões. Você começou falando que a gente devia ter nomeado faixa de Gaza, e realmente foi uma coisa que a gente teve muita dificuldade na hora de pesquisar os dados, porque mesmo que a gente tivesse que pesquisar com o nome Territórios Palestinos Ocupados, né, que a gente tratou como Território Palestino Ocupado, a maior parte das informações que a gente encontrava era só sobre faixa de Gaza. E aí a gente tentava pesquisar mais, mas como o tema do FAMUN, acho que o outro grupo vai falar mais, porque você perguntou para eles por que Palestina, por que as crianças, enfim. Mas foi o tema do FAMUN, que é a simulação que a gente faz, igual a Vi explicou. E outra coisa que eu ia falar é que no final, quando eu fui fazer a conclusão, deu branco e aí eu esqueci o que eu ia falar, mas era exatamente isso de essas crianças estão passando por um genocídio, elas estão vendo, por exemplo, a família ser assassinada e aí depois elas têm que ir para a escola. E aí, como que elas vão se concentrar em, tipo, aprender a ler ou aprender, sei lá, matemática, quando elas não conseguem nem dormir, elas estão passando fome. Então, isso vai, igual eu falei, elas vão passar a ir para a escola, mas não para aprender, e sim como nesse senso de coletividade, né, que você trouxe. E isso mais para frente vai causar um déficit muito grande na educação. Então, não vai ser só uma geração de crianças que passaram por um genocídio, que, enfim, viraram órfãs, mas também que não vão ter essa base educacional que não tem como não ter, né? Não sei se mais alguém quiser falar mais alguma coisa. Era isso, então. Obrigada Oi. pela resposta. Eu queria agradecer, né, pelos comentários. Eu foquei um pouco na contextualização a partir de 2007. Eu vou procurar agora a partir dos anos 80 para dar uma complementação para minha tese. Eu queria agradecer pelos comentários e em relação aos comentários que você fez para os outros grupos, na minha pesquisa também foi apontado, né, que como os fatores psicológicos causam a fome. Devido aos ataques, aos traumas, um dos indícios da fome é o trauma psicológico que os civis sofrem, né, pelo menos durante o genocídio, é o que é abordado nessas pesquisas, né? Então, eu achei muito interessante, eu achei que é algo que eu também vou incluir como uma consequência, né? E como um dos objetivos, né? Por detrás, né, do genocídio. E, e eu queria agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Não, então, na sua monografia, eu sei que são
Não dá, tem limite de páginas também, né? Então, essa recomendação aí de voltar um pouquinho nos anos 80, você não precisa fazer um capítulo específico, nem nada disso. Acho que num parágrafo você consegue resolver. Mas parabéns pela pesquisa. Oi, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, eu estava em outra apresentação, mas só complementando o que a Marina tinha dito, esse grupo nosso e o primeiro grupo, a gente fez a pesquisa em conjunto mesmo, sobre o território palestino ocupado como um todo e a situação das crianças. Então a gente fez três recortes diferentes, que era da educação, infraestrutura civil e fome. E eu acho que eu vou passar para Mari falar mais a respeito, porque eu não ouvi os seus comentários, que eu cheguei na metade. Mas eu acho que é exatamente isso. A questão da fome foi algo que chocou muito a gente. É exatamente igual você falou, foi uma. Parecia coisa de distopia. Não parecia algo real, parecia surreal, assim, que isso estivesse acontecendo e, querendo ou não, as coisas que estão sendo feitas a respeito não são o suficiente. Então, eu acho que foi algo que chocou bastante a gente. Oiê, eu de novo. É, eu lembro que no início do ano, ou no finalzinho do ano passado, enfim, as professoras, quando elas trouxeram esse tema, falando, é porque assim, a gente meio que pesquisa alguns temas e dá umas sugestões para elas, e elas meio que formam um tema único. E elas trouxeram falando, e as crianças, porque pelo visto já tem, pelo visto não, né? Já tem um tema na ONU que é crianças em conflitos armados, e seria muito interessante trazer essa questão nos territórios palestinos ocupados. E aí eu lembro que quando elas trouxeram, eu fiquei pensando, nossa, realmente, quando a gente vê uma guerra, por exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia, a primeira coisa que você pensa não é as crianças. Então, pelo menos eu acho que teria que ser sido uma das primeiras coisas a se pensar, mas não é algo que as pessoas começam a pensar logo de cara, tipo, nossa, e as crianças lá, entendeu? Então, acho que esse tema foi muito me deu uma visão maior, sabe, sobre essa questão. Eu adorei pesquisar, adorei no sentido de me interessei muito pelo tema, não, obviamente, é um tema muito complicado, é, e com certeza vou continuar pesquisando sobre isso. Então, essa parte de. Pera, me perdi no meu pensamento. É, eu achei muito interessante trazer essa questão de as crianças, porque elas, principalmente na faixa de Gaza, né, elas são assim uma parte muito importante. E também outra coisa que eu ia falar, você pode repetir depois as ONGs que você comentou, porque eu só peguei a Guixa, eu não peguei a outra. Ah, você vai mandar no e-mail, beleza. E outra coisa que eu não entendi era da política das linhas vermelhas de Israel. Depois também, se você puder trazer para a gente eu acho que é um documento que você comentou, eu gostaria muito de dar uma lida. Acho que é isso. Muito obrigada pelos seus comentários. Novamente, muito obrigado, professora, pelos seus comentários, pela paciência em ouvir a gente conversar um pouquinho sobre isso. Não tenho muito o que complementar, até porque não tenho nem o que falar. Muito obrigado por ter agregado isso para a gente. A gente vê um processo contínuo de desumanização por parte do Estado de Israel em relação às pessoas que vivem no território palestino ocupado. E isso é muito perceptível, principalmente da forma que eles lidam. E isso foi evidenciado como você trouxe das linhas vermelhas, nessa, nesse cálculo realmente do que é o suficiente para a pessoa se manter viva, manter saudável, de nutrientes, que é completamente, na verdade, é exatamente o que fizeram com os judeus na situação anterior à criação do Estado de Israel. Então a gente tem essa inversão de papel do perseguido e do perpetrador. E foi uma das coisas que a gente trouxe para o FAMUN, na verdade, para proporcionar para as pessoas uma discussão sobre. Então, a gente não necessariamente imputou a culpa em Israel, porque também existem diversos outros grupos armados que acabam agindo na região. E mais claro, eu entendo a sua posição em colocar no trabalho especificamente quem faz, porque realmente foi um erro, inclusive desculpa por essa situação. Eu ia falar mais uma outra coisa, mas eu não lembro. Ixi. É uma coisa importante, mas muito obrigado, professor. Obrigada a vocês, grupo. Eu coloquei aqui no chat o nome das organizações. É BT Selen e Guixa. Depois vocês dão uma olhadinha ali, mas eu mando por e-mail também.
Essa política de linhas vermelhas, quem publicou foi justamente a Guixa, né, depois de ter vencido aquela batalha judicial. E aí, basicamente, é um documento mesmo, eles conseguiram traduzir para o inglês, que mostra ali como fala? Os cálculos e tudo mais, enfim, os gráficos da entrada de caminhões, enfim. É um documento bem completo. Eu posso passar também por e-mail as fontes, né? Mas se vocês entrarem no site da Guixa e colocarem lá Red Lines, já vai aparecer. Mas eu vou mandar para vocês também. É, Obrigada pelos comentários, pelas respostas também, né? Entendi agora melhor que é o tema da simulação. Que bom que vai ser, esse tema. O que mais que eu ia falar? Bom, eu mando para vocês essas fontes que aí vocês também podem utilizar como argumentos na simulação. Mas basicamente estou bem feliz de ter lido a qualidade desses trabalhos, né? Isso, infelizmente, ainda não é muito comum. Então, muito bem mesmo. Parabéns, gente. Muito obrigado, professora. Nós vamos passar agora, então, para nossa plateia aqui do evento. Gostaria de saber se tem alguma pergunta, sugestão ou comentário sobre as apresentações dos grupos. Visto que não, eu tenho uma pergunta, na verdade, para fazer para vocês no geral e até mesmo para a professora. Mas pra cá. É, que é sobre a resolução dessas situações, né? Porque a gente fala muito dos impactos, da destruição, etc. Mas como vocês, através da pesquisa que vocês fizeram, vêm de resolver, né, essas questões e melhorar a situação das crianças da Palestina, até porque foi esse o tema que a gente debateu durante o FAMUN, né? E também como a comunidade internacional, a ONU, enfim, tem uma responsabilidade e pode, né, ter um impacto maior nessa situação. Então, se alguém gostaria de responder, você tem a palavra. É um pouco complexo falar sobre isso, sobre as resoluções, principalmente porque, inevitavelmente, as resoluções acabam se tornando meio genéricas sobre o tema. Então, a ideia que passa quando a gente vê crianças e conflitos armados não é exclusivo do território palestino. Então, ela se aplica em diversos outros desde 1992. Acho que foi a primeira vez que eles apareceram em resolução do CS. E a gente vê isso desde, por exemplo, conflitos na Costa do Marfim, em outros países africanos, na Ásia Pacífico, e elas parecem ter o mesmo molde. A situação é que, não, por mais que sejam todos ratificadores da Convenção de Genebra, é impossível você obrigá-los a cumprir com o protocolo. O que eu senti muito, inclusive foi uma das coisas que eu trouxe para o meu conselho, era na visão a longo prazo, principalmente o que o Luiz falou agora, ilustrou bastante no que estava na minha cabeça. Porque as discussões no Conselho de Segurança parecem serem apenas para remediar, não para sanar. Então, você não tem uma efetividade a longo prazo. É tudo sempre, vamos mandar dinheiro, vamos mandar um navio, vamos jogar carga aérea, vamos arrumar o corredor humanitário, mas nunca vamos estabelecer alguma coisa para eles conseguirem ter a longo prazo a possibilidade de agricultura, de cultivar o autossustento. E esse é o ponto principal, porque todas essas reduções, elas trazem esse cunho muito mais imediatista, e acaba que elas são muito rasas por causa disso. Então, quando a gente se aprofunda no tema, como a professora bem comentou, e o Luiz também, o Estado de Israel vem fazendo as ações contra a estabilidade alimentar mesmo, a estabilidade geral do território palestino há anos, né? Isso não é de agora. Então, quando ele aparece, é um problema de trás que se existisse, por exemplo, campos para agricultura e outras formas para alimentação, seria muito mais fácil essa transição, até mesmo para a segurança alimentar, não só das crianças, mas da população em geral. Essa foi uma dificuldade que eu senti bastante na hora de trabalhar com o tema, porque parece que é um tema apertado nas discussões do CS. Quando estivemos agora na ONU em Nova York para o Summit of the Future, a gente viu a agenda liberada por eles para o mês. Então, o tópico crianças e conflitos armados tem reincidência mínima. Parece que é o tampa-buraco, quando na verdade não é a situação. Porque eles vão debater sobre exatamente os temas: situação na Síria, situação no Afeganistão, situação no Oriente Médio, situação no leste europeu, mas as crianças elas acabam ficando
no meio termo e não são debatidas. Tanto que dificilmente você vai ver um statement quando você olha o Meet and Records, por exemplo, da Linda Thomas Greenfield falando sobre isso. É sempre uma pessoa que não é a representante oficial do país nas Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança. São sempre outras pessoas das delegações, não menos importantes ou menos hábeis, mas que acabam tendo um peso menor na hora de debater sobre o tema. Parece que eles fazem isso como se fosse apenas um protocolo para serem mantidos. E foi isso que a gente quis mudar com o FAMUN, de trazer uma perspectiva para o futuro, de colocar incisivamente uma uma forma de sair disso. Foi o que eu falei sobre ser um think tank, de entender, trazer ideias, né, de ver como a gente pode mudar isso, porque é uma coisa meio tácita, que você precisa melhorar para o resto da vida, mas não é tácito o suficiente para não ser imediato. E esse é o problema. Eu concordo muito com o Otávio sobre essa questão de que acaba sendo uma situação que a gente vê em todos os lugares que estão passando por conflitos armados. Mas eu acho que o caso da Palestina é ainda mais chocante, porque e ainda mais difícil de ser resolvido, porque existem muitos interesses envolvidos e são interesses muito contraditórios. E eu acho que é ainda mais difícil para a ONU e para o Conselho de Segurança especificamente lidar com essa situação, porque as potências principais, pelo menos no caso do Conselho de Segurança, dos 5 membros permanentes, eles não conseguem concordar sobre esse assunto. E foi até o motivo pelo qual a gente decidiu dar esse enfoque nas crianças e não na situação na Palestina no geral, quando a gente foi decidir o tema do FAMUN. Porque qualquer resolução sobre a situação da Palestina tinha muito risco de ser vetada, de não conseguir chegar a um acordo. Então, eu acho que essa é a especificidade e a maior dificuldade quando a gente analisa a situação das crianças no território palestino ocupado, porque elas estão passando por coisas inimagináveis, os dados são aterrorizantes e é algo que constantemente piora. Eu lembro que a gente estava pesquisando e a gente tinha que ficar checando as notícias praticamente todo dia. E toda semana piorava. E aí a gente tinha que ir lá e atualizar os dados. E até nos dias de simulação mesmo, que foi agora em setembro, começo de setembro, nos dias mesmo, vinha saindo coisa nova. E é algo que é muito difícil de ser discutido e é muito difícil de chegar em uma solução exatamente por causa disso. Então, no FAMUN, a gente fez esse esforço de enfatizar a questão das crianças e enfatizar que era uma situação alarmante e era uma situação que precisava ser resolvida com imediatamente, precisamente porque estava insustentável para a população e especificamente para as crianças, que são o grupo mais vulnerável. Então, é algo muito difícil e é exatamente como o Otávio disse. É muito importante que a gente pense em soluções de longo prazo, porque, assim, a agricultura, a infraestrutura, a questão do acesso à educação é algo que foi completamente dizimado para as crianças no território palestino ocupado e é algo que vai levar anos para conseguir ser reconstruído. E não dá nem para começar, porque ainda é um cenário de conflito, ainda é um cenário de distúrbio. Então, é muito difícil mesmo. E eu acho que isso ilustra muito bem outras discussões também, né? Palco para chegar aos limites do Conselho de Segurança e até mesmo da crise da governança global. Então, quando a gente pensa que o P5 não chega a um consenso de algo tão simples, quais serão que são os ideais comuns, as ideias dele sobre a comunidade internacional? E acaba solapando a ideia que a gente tem de ordem, de qual no sistema, no regime internacional é a hierarquia de discussão. A hierarquia realmente vale mais a pena discutir sobre cessar fogo ou sobre as crianças. Porque cessar fogo, a resolução 2728 foi estabelecida em março de 2023. E até agora não. Fizeram 3 outras resoluções sobre cessar fogo e a mais recente sobre um cessar fogo em 3 etapas. E mesmo assim parecem colocar temas tão simples e tão inerentes à nossa cabeça por último. E isso mostra uma total divergência dentro dos membros do Conselho, até mesmo dentro dos Estados-membros da ONU. E é exatamente isso que agora a gente vê nessa big picture, essas transformações que acontecem no sistema com essa participação. Então, foi muito importante ouvir de você, por exemplo, da ONG, que eu não recordo o nome. Qual que é o nome que você pesquisou?
Como? Guixa. Guicha, de ver como eles, mesmo sendo israelenses, eles fazem efetivamente e mostram. Eu fiquei chocado com o dado que você trouxe sobre as linhas vermelhas, porque eu não tinha acesso a isso, mas era uma coisa que a gente já discutia sobre essa desumanização, e você ilustrou perfeitamente isso. E é uma discussão que a gente pode levar para milhares de formas. Mas nisso, eu fiquei muito contente com os seus comentários, porque vai enriquecer demais nossa futura pesquisa. Em relação a- às resoluções do Conselho de Segurança, eu queria fazer um comentário em relação à resolução, se eu não me engano, 2417, que foi adotada em 2018, que condenava, né, o uso de fome como uma arma de guerra. Também em relação ao processo da África do Sul contra Israel, que já condenava ela pelo genocídio e pela fome como uma arma de guerra. Em maio deste ano, o Conselho de Segurança fez um relatório trazendo todos esses dados abordados. Também é um relatório que eu estou utilizando muito no meu texto. E o Conselho dos Direitos Humanos também condena Israel pelo crime de fome como crime de guerra. E assim, as coisas parecem só piorar, né? A UNRWA, ela foi banida da faixa de Gaza por Israel agora. Uh, Segundo a OCHA, levaria aproximadamente 300 anos para a Palestina voltar a seu estado pré-7 de outubro. Então, assim, as coisas estão piorando de forma alarmante. E, e sobre as linhas vermelhas, eu assisti uma palestra do relator especial da ONU sobre direito à alimentação, Michael Fakari, em que ele falava que desde os anos 2000, né, eles controlavam o nível de caloria para não atingir o limite, para alertar essa questão do limite mínimo de calorias, para não alertar essa questão desse crime contra a humanidade que está acontecendo em Gaza. Então, esse insight foi bem importante. Eu queria agradecer você por isso. Eu acho também que a dificuldade mesmo de encontrar uma solução para o problema é porque envolve, né, muitos interesses diferentes. E isso acaba impedindo a implementação de fato das coisas, das possíveis soluções. Então, por exemplo, com a retirada agora forçada da interromper, né, a ajuda da UNRWA lá no todo o território palestino ocupado, não existe, pelo menos de maneira fácil, uma maneira de retomar isso. Porque se Israel não está disposto a cumprir com os direitos humanos, com as resoluções já dadas, não é muito difícil alguém fazer com que eles. Então, ainda mais considerando a amizade, a aliança que Israel tem com os Estados Unidos, o que torna mais difícil ainda outros países meio que forçarem Israel. Então, enquanto Israel não quiser realmente implementar todas essas coisas que devem ser implementadas para resolver esse conflito e essa situação, todo esse conflito de interesses no mundo inteiro vai acabar que impede muito realmente de algo ser feito de maneira sólida. Muito obrigado aos grupos pelas respostas. Nós passaremos agora, então, para o processo final do nosso evento, que são as considerações finais. Eu gostaria de perguntar se os pesquisadores possuem alguma consideração final que eles gostariam de fazer antes da finalização. Visto que não, professora Isabela, você teria alguma consideração final para fazer? Você tem a palavra. Obrigada. Muito boas as respostas, eu concordo com todas, inclusive trazendo agora a dimensão do poder mesmo das relações internacionais, poder duro, né? Que, enfim, é o que está em voga agora, principalmente, porque é como todos os meninos falaram, né? As meninas também. Não tem como obrigar Israel a cumprir as resoluções da ONU, né? E o direito internacional. O que a única solução é pressão, sanções, boicote a Israel, que foi o que deu certo na campanha contra o apartheid na África do Sul. Então, aqui a gente tem que ultrapassar
o campo diplomático, né? Do discurso diplomático, né? Então não basta o Lula vir a público e falar que de fato Israel está cometendo genocídio em Gaza e ao mesmo tempo manter os acordos militares com Israel, né? Que é o que sustenta a economia israelense. Então, o que vai atingir de fato, o que vai fazer Israel mudar a sua posição é pressão externa, né? Só que aí vem todos os limites, né? Como vocês bem lembraram, o apoio inconteste dos Estados Unidos a Israel, não só dos republicanos, como é o caso do Trump, que voltou agora, né? Mas dos democratas também. Então, não é uma política de governo, é uma política de Estado. E aí, então, a gente precisa, né, ter isso em mente, né? Que com o apoio em contexto dos Estados Unidos e alguns países europeus também, como a Alemanha, não tem outra saída senão a pressão pública, né? A pressão econômica, e aí o movimento de boicote, desinvestimento e sanções é o que vai gerar impactos reais, materiais, né? Então, essas seriam as minhas considerações finais. Perfeito, muito obrigado, professora Isabela. Nós passaremos então agora para o processo de encerramento da nossa mesa e encerramos assim a mesa 9 do sexto ciclo de debates discente do Série Facamp. Nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Isabela Agostinelli pelo excelente debate com os nossos alunos. Nós agradecemos também a presença de todos os alunos, professores e convidados e aproveitamos para convidar vocês para a próxima mesa do ciclo, que acontecerá hoje mesmo, dia 7 de novembro, das 12 horas à 1h30, aqui na sala 1605 com o Grupo de Estudos Harmonia com a Natureza. Obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado pela presença, viu, professora Isabela? Obrigada a vocês, gente. Parabéns pelos trabalhos e boa continuação do evento. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom dia, né? Obrigado pela sua Bom presença. dia. Manda um beijo para as profs. Elas são umas divas. Oi, Isabela, é a Rúbia aqui? Oi, Rúbia! Peraí, deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Mais ou menos, Oi. para te dar um oizinho. Tudo bom? bem? Tudo, Obrigada e pela você? sua participação, foi muito legal. Acho que foi a primeira mesa que a gente teve falando sobre os desafios da Palestina, então é um bom começo. Quem sabe vem um grupo de estudo, enfim. É um assunto que, para o bem ou para o mal, vai continuar sendo grande nas relações internacionais. Então, É isso obrigada, foi aí. muito bom te ver. E a gente Obrigada, se vê em Rúbia. breve por aí. Tá Enfim, bom? beijo enorme. Tchau, tchau, Um gente. beijo, tchau, tchau, boa tarde. Beleza.